Olá, pessoal. Bom dia para vocês, ou boa tarde, ou boa noite. Sejam bem-vindas à nossa aula maravilhosa aqui. Seguimos com o módulo de toalhas e essa está divina. Olha que cor, que linda. É um salmão, né? Um salmão muito bonita. Risquei para vocês hibiscos, tá? E nós vamos trabalhar um fundo diferente, também com estêncil. Depois do estêncil, do fundo de estêncil, nós vamos aplicar aqui uma frase que eu gosto bastante. Eu tenho esse estêncil sempre comigo e vou aplicar aqui no meio, né? Claro que desviando das flores, eu vou encaixar o estêncil de letras, de frases aqui no meio. Vou fazer um hibisco, gente. Olha que cores. Tomara que vocês tenham aí, ó, papaya e coral. Lindas cores, gente, lindas. Vai combinar com a toalha. Vou usar também essa tinta que eu achei aqui nas minhas coisas, que faz tempo que eu não uso. É uma tinta metálica, verde esmeralda. Olha que show, gente, que cor linda para fazer aqui o trabalho de fundo. Vai combinar bastante. Vocês acham que é fácil a gente chegar nessa conclusão de cores? Não é, não. A gente tem que elaborar o risco, pensar, criar a posição do desenho direitinho, escolher a cor que combine mais, que seja um tom sobre tom. Por exemplo, eu não ia usar aqui um vermelho, não vai ficar legal. Então, a gente demora um pouquinho, né, nessa passagem aí de escolher tema, as flores, no caso, tintas. A combinação é tudo num projeto. Então, cuidado aí quando vocês forem pintar, escolher as cores que entre si se combinem, tá bom? Outra coisa, esse aqui é o projeto de abertura, né? Que é o kit de toalha de rosto mais lavável. Já coloquei aqui, ó, a fita crepe dobradinha para não sair a felpa da toalha. Isso aqui é o primeiro passo que a gente tem que fazer depois que você riscou. Claro, você vai riscar, né? Encaixa direitinho aí e depois você dobra a fita no meio e aplica. Eu expliquei bem na primeira aula, dá uma olhadinha lá. E como bônus, outra toalhinha que já está preparada também, que eu vou usar estêncil, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou usar esse estêncil deste lado, vou virar e usar desse lado também. Lírio eu vou fazer branco, faz tempo que eu não pinto lírio branco. Sempre eu pinto rosa, amarelos, vermelhos, né? Mas esse vai ser branquinho para combinar com o fundo aqui, né? Vai destacar bem sobre o lilás. Então, vocês vão ganhar de brinde um bônus dessa aulinha do lírio, tá bom? Deixa aqui do ladinho, que vai ser a última coisa que nós vamos fazer. E aqui eu vou separar as tintas para a gente começar pelo fundo, tá bom? Então, deixa eu preparar a mesa aqui direitinho, colocar na madeira. Vocês sabem que quando você tem joguinho assim, o que você fizer aqui, você já faz lá também. Então, você vai fazer o fundo, faz o fundo das duas, vai fazer folhas dos dois, então a gente ganha mais tempo, ok? Vamos lá? Então, gente, nós vamos começar a nossa aula já com estêncil,
Eu tenho esse stencil, aquele antigo, ele é bem velhinho, é uma trama diferente, ó. E eu vou transferir aqui para essa parte todinha aqui do fundo, né? A gente faz essa parte, arrasta o stencil e faz o outro lado. Eu separei, deixa eu arrumar aqui direitinho, ó, já coloquei a fita crepe para ele não se mover. Deixa eu reforçar aqui direitinho, né? E vamos começar a esfumar com a misturinha do verde esmeralda, que é aquela cor que eu mostrei para vocês. Eu tenho guardado aqui, eu não posso ficar guardando tinta, porque tem validade, né, gente? Então, a gente tem que aproveitar as tintas enquanto estão na validade. Eu achei essa cor muito linda. Misturei aqui nessa tampinha um pouquinho desse verde esmeralda metálico com um pouquinho do branco metálico. Então, ele baixou a tonalidade, ficou um pouco mais suave. Olha a diferença, né? Aqui tá mais forte, aqui tá mais clarinho. Mas, depois que eu fiz a misturinha, eu observei que praticamente, gente, é um tom de um cinza lunar com branco, tá? Então, se você não tiver essa tinta metálica, não se preocupa. Pode fazer um cinza clarinho que vai ficar muito bonito. Pincel Pituá, pega um pouquinho de tinta, tira o excesso e vamos esfumar. Eu não sei qual stencil vocês vão usar. Se de repente vocês tiverem um assim semelhante, tudo bem. Se não, use o stencil que vocês tiverem. Efeito pedra, efeito... tem de abelhinha, enfim, tem diversos listras, madeira. Fiquem à vontade. Tijolinho que nós usamos na aula anterior. O tom é bem suave, tá? Só tem que tomar o cuidado para não esfumar em cima da flor. Então, o que eu tenho? O que eu vou fazer aqui? Além de esfumar, eu vou ficar de vez em quando levantando para ver se não vai pegar nas folhas e flores, tá bom? E também, se você não quiser usar stencil, tudo bem também, gente, sem problema. Não precisa. Já vamos já esfumar e você pode começar por essa parte, esfumando. Já vamos fazer isso, tá? Então, não é necessário usar stencil para o fundo. Ele fica assim, olha, bem clarinho mesmo, bem suave, que eu não quero que fique muito forte, porque vai vir as letras por cima. Então, vamos seguir aqui, olha, já dei uma levantadinha só para espionar se não tá pegando em alguma folha. Tem que tomar esse devido cuidado, tá? Então, eu vou transferir aqui esse meu stencil e já mostro para vocês, ok? Olha que lindo que ficou, gente. Ficou assim meio metálico, né? Tá vendo? Tá brilhando. Ficou muito bacana essa cor, gostei muito. E já que estamos com essa misturinha aqui na mesa, vamos escurecer os cantinhos entre as folhas, que aí a gente depois decora com o stencil de folhinhas, tá? Então, vem aqui nos cantinhos, pegar esse cantinho aqui, né? Passa o clareador
vem com essa misturinha do esmeralda com branco metálico e esfuma. Não precisa sair muito, é só um pouquinho, como eu fiz aqui, olha. Todos esses cantinhos vocês podem escurecer, tá? Passando um pouquinho do clareador e já vem aqui, olha, que aqui dá para sair uns galinhos, né? Então a gente já vai escurecendo mais. Assim que terminarmos esses cantinhos, nós vamos ainda dar mais profundidade com verde pântano. Mas primeiro vamos trabalhar com esse verde esmeralda aqui, ó, esfumando. Olha, nem há necessidade de usar o clareador. O tecido é tão lisinho, né? Só na finalização aqui, ó, vem com clareador. E vamos fazendo em todos os cantinhos do lado meu direito também. E já já eu volto aqui para mostrar para vocês a sombra mais escura com verde pântano também nesses cantinhos. Tudo cinza, né? Verde esmeralda nos cantinhos aqui também. E agora, com o pincel número 4, nesses mesmos cantinhos aqui que nós passamos a mistura do verde esmeralda com o branco metálico, nós vamos suavemente, ó, escurecer. Não é só colocar a tinta e deixar parado. Você aplica com o cantinho do pincel, ó, estica um pouquinho e esfuma, tá bom? Ó, fica assim, delicado, porque nós vamos colocar aqui uns galinhos. Então, todos esses cantinhos vem com um pouquinho só do verde pântano e esfuma. Vai com cuidado, se avançou muito, volta com verde esmeralda, empurrando, né? Para você ter um acabamento nos cantinhos mais suave. Olha lá, aqui embaixo também. Todos os cantinhos assim, olha. Vai escurecendo. Fazer bem pouquinha tinta, tá? E vai trabalhando. Sentiu que manchou, ficou parado? Vem com aquela misturinha lá, ó, do verde esmeralda. Escureci, então, os cantinhos, lado de cá, também. E vou explicar um detalhe para vocês, que aconteceu comigo, pode acontecer com vocês também.
Deixei cair uma gotinha aqui do verde pântano nessa pétala, tá vendo? O que acontece se isso acontecer com vocês? Aqui embaixo da toalha, coloca um paninho limpo, vem com álcool gel, qualquer marca, tá? Derrama um pouquinho em cima e com um pincel limpinho você esfrega. Vai diminuir como diminuiu o meu. Porém, na hora de pintar a flor, eu vou dar uma demão de branco aqui para depois vir com a cor. Então, se isso acontecer com vocês, de repente cair tinta, né, em cima da fruta, da flor, não importa qual o projeto, faz isso. Tira o excesso da tinta que você borrou com álcool gel, aguarda a secagem, o meu já está seco. Aí vem com branco, aguarda um pouquinho a secagem e com a cor definitiva por cima. Eu não vou fazer isso agora, porque a gente ainda está no fundo. Mas quando formos pintar aqui a flor, eu vou passar branco, tá? E eu tenho aqui um outro stencil também de folhagens, que eu gosto bastante. Esse já é outro, mas é bem parecido com os que nós já usamos. Nesses cantinhos onde nós escurecemos, vamos encaixar o stencil. Dá para ver aí, gente? Eu tô numa posição meio ruim aqui, né? Vem com verde pântano e tô com o pincel número 6 e esfuma. Nós vamos fazer esses galinhos em todos os cantinhos, tá? Tem diversos aqui, ó, dá para escolher. Muito bacana esse stencil aqui, viu, gente? Entra lá no site que vocês vão achar. Olha lá, tá vendo? Ó, pode pôr um raminho assim, ó, mais simples. Vem com um pouquinho só de verde pântano. E aplica o galho. Em todos os cantinhos, tá, gente? Pode aplicar. E depois, voltamos aqui, ainda não terminamos o fundo. Falta a colocação das letras aqui no centro. Olha que delicados que ficaram esses galinhos, né? Aqui eu já posicionei o stencil. Eu não sei se vocês têm exatamente esse. Esse é bem antigo, não é fabricação nossa, não. Eu não lembro quem as foi, Opa, ou da Joia. Mas, enfim, se você pode colocar qualquer stencil aqui nesse meio de frases. Tem diversas, gente, tem uma infinidade, tem amor, love, paz, gratidão. Nossa, tem muitas frases que vocês podem usar. Mas eu quero colocar tudo isso aqui nesse espacinho aqui. Mas vai ficar bom, vocês vão amar. Cuidado, letras um pouco mais delicado de transferir, porque o espacinho é mínimo, né? Então, você tira o excesso, tô com verde pântano e um pincel número 8. Vem aqui com cuidado, não aperta a mão, porque vaza por baixo. Leva, assim, o mínimo possível de tinta. Eu tô com pouquíssima tinta aqui no meu pincel. E assim eu vou transferir toda essa frase aqui com o verde pântano mesmo, né? Vai ficar muito bonito, vocês vão gostar bastante desse projeto. Não força a mão para não estourar por baixo. Vai com cuidado
e vai transferindo. Ah, eu quero que fique mais escuro. Aí você fez a frase, a linha aqui, né? Já vem com o secador, seca e retoca, tá bom? Mas na primeira demão não força, vai devagarzinho. Eu vou fazer aqui e já mostro para vocês, tá bom? Pronto, gente. Letras, frases transferidas, né? E fiz também a toalhinha pequena. Olha que graça, que bonitinha que ficou, né? Coube direitinho aqui o stencil, porque a largura, a altura, né? Da faixa, elas são iguais. Então, o mesmo tamanho, só que a de rosto, ela é maior. E a de banho, esse risco está ótimo também. Você joga de um lado essas flores e essas para esse lado, tá? Eu vou mandar o risco para vocês dos dois tamanhos aqui, tanto da de lavabo como de rosto. Sendo que a de rosto você pode aplicar na de banho, tá? Só separando as flores. Mas eu gostei bastante dessa colocação aqui do stencil, gente. Ficou muito show, né? E agora nós vamos pintar as folhas que estão por baixo, né? E depois as flores. Então, eu vou separar aqui as tintas para a gente começar. Agora nós vamos começar as folhas, né? Separei tudo isso aqui para uma folha, gente. Olha só quantas cores. Verde pântano, menta, cinza ônix. Que lindo, hein? Branco e o verde grama. São essas cores aqui que nós vamos trabalhar. Vamos começar com verde pântano na parte de baixo da folha. Ó, vamos pegar essa daqui, ó. Vem aqui de um ladinho, pincel número 4, castelo, tá? Ó, de um lado, você estica de dentro para fora o verde pântano. E deixa eu pegar aqui. E de fora para dentro, preenchendo, né, o fundo da folha com verde grama. Aqui, gente, as cores é opcional também. Se vocês quiserem mudar, né? As cores fiquem à vontade aí. Puxar um pouco mais do pântano aqui, ó, de dentro para fora, tá bom? E a outra parte, esse lado de cima, nós vamos com branco no meio, puxando para fora. E completa a diferença da parte de cima da folha com o verde com menta, né? Com menta. Ó, de fora para dentro. Vem até aqui na pontinha. Normalmente, eu faço as folhas e depois contorno com pincel zerinho, etc, né? Essa não, gente, eu vou deixar exatamente como eu estou pincelando aqui,
tá? Pra gente também ter um diferencial. Com só sujeirinha do branco no pincel, eu vou tirar até o excesso aqui. Uma pequena luz disfarçadamente de fora para dentro. Tá bom, gente? É isso aí, bem rapidinho mesmo, uma folha diferente. Quer que eu faça mais uma? Nossa, gente, onde eu tô? Daqui a pouco eu tô subindo em cima da mesa aqui. Vamos fazer essa pequenininha aqui, ó. Vamos lá. Parte de baixo. Verde pântano. Olha que ótimo. Ó, a fita crepe protegendo aqui a nossa toalha. Deixa eu pôr mais verde grama, que tem tão pouquinho, gente. Eu gosto de trabalhar com fartura de tinta. Aí completa com verde grama, entrando um pouquinho sobre o verde pântano. Do outro lado, limpa o pincel em um paninho. Vem com o branco de dentro para fora. Limpa o paninho, no paninho o seu pincel e de fora para dentro o menta, puxando, ó, do centro, sem invadir o branco, né? Aí aproveita aí a sujeirinha do pincel. Pode aguardar um pouquinho a secagem, tá? Às vezes a gente quer já finalizar, mas pode aguardar um pouquinho. E traz uma luzinha deste lado, tá? As outras, ó, tem uma aqui, outra aqui e uma pequenininha aqui escondida. Do lado de cá, gente, eu não vou conseguir mostrar para vocês, eu vou destruir a mesa, meu Deus. Aqui, ó, do mesmo jeitinho, pântano, de dentro para fora, de fora para dentro verde, grama, de fora aqui branco, de fora para dentro o menta, né? E só isso. Aqui eu aproveitei e pintei as sépalas do hibisco com verde grama, um pouco também do menta, né? Um pouquinho de pântano, ó, luzinha branca. Depois pode definir com zerinho os galinhos aí, né? Então eu vou fazer essas aqui que faltam, né? E vou fazer a da toalhinha também lá de rosto e já mostro para vocês. E em seguida nós vamos fazer as flores. Ficaram lindas. Olha, gente, que bonitas, né? Já até tirei a fita crepe por impaciência, eu não tenho paciência não de ver, né? Mas vocês podem remover a fita em volta no final da aula, tá bom? Mas como eu já liberei aqui, ó, tá tudo certinho, só faltam os hibiscos, então eu já tirei a fita.
Mas eu gostei bastante dessas cores, eu achei que ficou assim super combinando. E agora sim, nós vamos pintar os hibiscos, tá bom? Vocês gostaram? Vocês estão gostando da aula? Gente, eu tô amando essa cor de toalha maravilhosa, o bordado em inglês, não, o gripir, né? O gripir também num tom bem suave, muito bacana, viu? Satisfeita aqui com essa aula. Então, deixa eu separar as tintas para a gente começar. Então, vamos pintar as flores, né, gente? Ó, separei umas cores bem bonitas, como eu falei logo no início, né? Aqui nós temos o coral, branco, púrpura e salmão bebê. Eu ia usar o papaya, mas não teve o efeito que eu queria, não, sabe? Então, ao invés do papaya, nós vamos usar o salmão bebê como base. Depois vamos sombrear com coral, escurecer com púrpura e iluminar com branco. Estou com o pincel número 6, Castelo. Aqui, lembra que eu tinha borrado aqui, né, com pântano? Passei já um branco, deixa aí quietinho, depois a gente vai fazendo. Eu vou começar por essa, por quê? Porque ela está por baixo dessa e essa por baixo dessa. Então, a gente sempre pinta as flores que estão por baixo, tá? Nós vamos começar por essa pétala aqui, como base o salmão bebê. Vai ficar lindo, gente, lindo mesmo. Eu já fiz aquela pequenininha, porque eu estava justamente testando tintas, né? As cores, se ficava legal, tal. Então, eu já fiz, já mostro para você, já, tá? Vamos primeiro fazer aqui direitinho e depois eu mostro. E aí foi aí onde eu cheguei à conclusão que como é que é o nome? Papaya não ia dar certo. Não teve destaque. Então, você vem nessa pétala, se preocupa com essa aqui, ó, tá? Depois nós vamos fazer as das laterais e, por último, essas que estão por baixo. Passou o salmão bebê, aí com coral, olha que show que vai ficar, gente do céu. Nós vamos puxar de cima para baixo, suavemente. Eu acho que de todas que nós já fizemos até agora, a que mais me agradou mesmo foi essa aqui, por causa do tom. O coral, quase eu não uso também, gente. Olha que lindo que ele é. Então, você vem lá em cima, você puxa de cima para baixo, suavemente, ó. O pincel tem que ser mais macio, como eu estou usando aqui o castelo, tá, gente? O tigre já não vai dar certo, não. Ó, vem aqui por trás, escurece. Aqui próximo ao miolo, ó, também já estica para cima. Volta com o salmão bebê, acertando as nervuras aqui, né? O movimento da pétala. E aí,
E aí, com púrpura, aqui por trás, ó, já escurece, que é o centro, né? O centro aqui, o miolo. E puxa, ó. Além de escurecer, você dá uma puxadinha. Vem com branco e vamos iluminar. Pincelada bem leve, quase eu não estou encostando no tecido. Não deixa listras, esfuma um pouquinho e vai iluminando. É bem gostosa de fazer, viu? Eu amei pintar a toalhinha de lavabo. Muito gostosinha, muito bom de pintar. Umas luzes. Assim que secar, eu volto aqui com um pouquinho de vinho, tá, gente? Vamos deixar redondinha ali em cima. Fazer um bom acabamento. E aí, vamos caminhando. Agora, nós vamos para essa pétala do mesmo jeito. Salmão bebê. Aí vem como coral aqui por trás, ó. Aqui eu estou fazendo esses tons, gente, por conta da cor da toalha. Mas se fosse uma toalha azul, eu ia fazer um hibisco azul com certeza, tá? Então, eu tô acompanhando aqui as cores para combinar, né? Mas se você tem uma toalha de uma outra cor, você pode estar mudando. Não tem problema. Ó, vem na beiradinha e vai puxando, ó. Retoca aqui com púrpura. Que aqui nesses cantinhos aqui, ó, é mais escurinho. Tem a haste aqui, né? Não podemos esquecer da haste do hibisco, né? Essa flor tem aquele detalhe. Deixa por enquanto aqui assim, já já nós voltamos com o vinho. E agora, que tá feitinha, ó, você vem com um pouquinho de branco, iluminando no centro da pétala, tá? Observaram que aqui, ó, é coral, certo? Ó, cantinho do pincel, você puxa o coral aqui. Em contrapartida, esse lado é branco. Então, sempre assim, a luz acima da sombra.
Olha que fácil, gente. Tem segredo? Não tem, não tem. É gostoso de fazer. E aí nós vamos seguindo, ó. Novamente, salmão bebê. Vem com o coral aqui por trás, ó. Mais escurinho. Isso vale, gente, para todas todos os hibiscos, porque eles são um mesmo formato, sabe? Aí vai puxando. De fora para dentro. Eu nunca pintei hibisco nessa cor, viu, gente? Para mim tá sendo incrível, né? Tantos anos na pintura, olha só. Tem mais de 30 anos, simplesmente essa cor eu nunca tinha pintado, não. Mas é que muda, né? A Acrylex vai lançando cores novas. E o coral não é tão novo, mas eu nunca usei mesmo. Gostei bastante desse tom, viu? Aí vem com branco. Pouquinho, tá? Cuidado. Eu já coloquei muito. E ilumina. Dá uma esfumadinha para não ficar listrado, né? Se a gente vai passando, vai ficando meio que listrado. Então, cuidado. Conforme vai secando, ó, dá para retocar. Que agora tá bem úmido, né? E vamos para essa pétala aqui. Salmão bebê. Tem mais um pedacinho aqui, tá vendo, gente? E outra aqui. Aqui tá aí eu fiz um arranjo, uma encaixadinha na outra. Vem com coral por trás, ó. Você tem que pensar que tem uma aqui, ó. Então, você tem que tomar cuidado com a pincelada. Esfuma, não deixa parado. Deste lado também. Aqui, ó. Já vamos com branco. Deixa eu colocar um pouquinho de púrpura aqui atrás, olha. Acentuar mais essa sombra. Aqui por trás também, ó. Essa aqui já dá para puxar um branquinho. E tem essa escondidinha, que eu vou direto com coral. Aqui, ó. Coral, sombra de púrpura. Combinação perfeita. Né? Bem bonitinho. Limpa o pincel. Deixa eu pegar um pincel menor. Número 4.
E aqui, ó, desce luz. O que vocês estão achando aí? Legal, né? Olha, gente, essa acho que eu não vou vender, não. Tá muito bonita. Dá dó, né? Vocês são assim também? Quando vocês pintam um trabalho assim bem show e tem que entregar para cliente e falar, ai, eu não queria entregar, esse eu gostei. Pois estou eu aqui. Gostei muito desse tom de toalha. Mas eu comprei mais. Eu tenho mais dessa cor. Aí eu posso pintar mais, né? Aqui, ó, deixa eu acentuar mais essa luz e aqui também. Olha que gracinha que ficou o nosso hibisco. Aí, com vinho, vem aqui no centro, ó, e escurece um pouquinho. Mais. Nós vamos fazer todas e no final o pistilo aqui no centro. Tá bom? Então agora vamos pintar essa, que é exatamente igual a essa. A única diferença, deixa eu ver, ela tem um pouquinho aqui escuro também, mas a pincelada é a mesma. Então eu vou fazer essa, que é bem simples, e depois vamos fazer juntas essa grandona, que é muito importante, tá bom? Já mostro para vocês, assim que eu terminar essa aqui eu já mostro. Pronto, gente, do mesmo jeitinho da outra, né? Da outra flor, eu fiz essa daqui. Agora nós vamos fazer essa que está completa, né? Inteirinha. Vamos começar por essas pétalas aqui atrás, olha, que estão por baixo. Não é verdade? Então, vem com salmão bebê. Essa toalha é bem rápida de pintar, sabe, gente? De todas aqui até agora, essa aqui está sendo assim mais rapidinho. Então, para vocês aí que querem fazer para vender, gente, essa técnica aqui, o fundo foi super rápido. E com coral, aqui por trás, nós vamos sombrear, né? Aproveita e já sombreia essa aqui também. Aqui por trás. Umas nervuras. Vem com púrpura. Acentua um pouco mais aqui a sombra. Cuidado que o púrpura é escuro, né? E aí, com branco, deixa eu aquarelar meu branco. Sempre que sua tinta tá assim grossinha, coloca umas gotinhas da aquarela silk, tá? E aqui, em volta, com branco, subindo
um pouquinho, olha. E aqui também. O legal dessa cor que nós estamos usando aqui é que você consegue fazer fundos, sombras e luzes praticamente de uma vez só, né? Claro que depois a gente volta dando uma maquiada, mas ela fica assim, praticamente pronta, né? E aqui, essa outra pétala, ó, salmão bebê. Vem com coral aqui por trás, ó. Esticando um pouquinho. De fora para dentro. Coral também. Arrastando um pouquinho para dentro, ó. Com púrpura, vamos escurecer essa parte aqui, ó. Vai com um pincelzinho bem em pé, tá? Aqui por trás, ó. E o que sobrou, as partes claras, nós vamos colocar as luzes. Aqui ela tem um branco, como se fosse uma folha, né, ó, de dentro para fora. E vamos trazendo luzes. Eu fico mudando, gente, do pincel número 6 para o número 4, dependendo aqui o tamanho da pétala. Então, se você tá com um pincel grande, vai com cuidado aí. Olha que rapidinho, gente. Sério, fala sério. É rápido mesmo. Por isso que eu gostei. Eu gosto de coisas práticas, não gosto de coisa demorada, não, gente. De coisa assim que a gente vê e consegue já enxergar o fim. Fico até um pouco, às vezes, ansiosa, né? Bom, agora nós vamos... Pode ser essa aqui, essa grandona aqui, tá? Vamos nessa, ó, do mesmo jeitinho. Se você quiser, pode colocar
a base com o diluente, esse aqui, ó, tá? Dependendo a trama do tecido, você pode passar uma demão do diluente têxtil e já entrar com as cores. Porque aqui a toalha, eu não tô sentindo necessidade. Mas se você for pintar num tecido de sacaria, né, ou mesmo uma outra trama mais grossa, então pode usar uma demão do diluente têxtil. Ó, passei o salmão bebê. Aí aqui, ó, por trás, já passa o coral puxando para dentro. E lá em cima, faz as ondinhas, ó, cantinho do pincel. Acerta direitinho a pincelada e arrasta para dentro, suavemente. Ó, que rapidinho. Efeito rápido, né? Vem aqui na beiradinha. Volta com o salmão bebê, empurrando um pouco, né? Porque às vezes a gente acaba trazendo muita tinta para o centro. Então, eu quero mais claridade, né? Aqui nessa parte do centro da pétala. Vem com púrpura, aqui por trás. Pode puxar a sombra aqui do pistilo, ó. Que depois nós vamos pintar. Ó, além do púrpura, não se esqueçam que eu passei também um pouquinho do vinho. Aí, com branco, pode puxar as luzes. Aqui no meio, ó, tudo aqui é luz. Vai suavemente, ó, sem encostar muito no tecido.
Depois tem que retocar, tá, gente? Retocar, alguma pincelada que não ficou legal. Vai dando umas puxadinhas. E essa daqui, do mesmo jeito. Olha lá como cobre, tá vendo, gente? Então, quando acontecer esses probleminhas de cair tinta, é só tirar o excesso com álcool gel, passar o branco e trabalhar normal. Aguarda a secagem, né? Passa o salmão bebê. Vem com coral aqui por trás, ó. E aqui dentro também, ó. Vai puxando. Aqui eu vou dar preferência pro branco, né? Puxar de fora para dentro com o branco. Aí vem aqui, ó, arrumo uma voltinha ali, fica bem feitinha. E vai trabalhando. Aqui também tem um branquinho, ó. Já já, quando secar aqui, a gente volta retocando, maquiando. E essa última também, salmão bebê. Tudo aqui, ó. Olha como estamos indo rapidinho, né? Falta só duas, né? Duas do meu lado direito. Ó, passamos o salmão bebê. Vem com
floral, né? Marcando aqui as sombras, ó, por trás. Aqui por baixo. E agora, com o branco, aqui em cima, olha, traz branco, luzes. Ó, descendo um pouquinho aqui. Luzes aqui também. Já já voltamos retocando, né? Estou pincelando. Tá montadinha, né? Olha que beleza. Com púrpura. Com púrpura. Vamos acentuar mais as sombras, né? Ó, vem aqui por trás. Vai esfumando. Aqui por baixo, ó. Aqui também é branco. Tá bom, gente? E com vinho, puxa uns raiozinhos, né? Uns raiozinhos aqui, ó. Agora nós vamos fazer os outros que estão do meu lado aqui direito, para depois finalizar com os pistilos, tá? Gente, um outro probleminha. Hoje essa aula é a aula dos probleminhas, né? Eu não prestei atenção quando eu estava transferindo essa frase aqui, essa poesia, né? E fui direto com o stencil e passou por cima da flor.
Claro que eu não quero isso, eu não quero que a frase venha por cima da flor, eu quero que venha por baixo. Então, o que eu fiz? Passei o branco, já secou e vamos pintar. Então, quando vocês estiverem pintando com stencil, observem bem, eu falo e não aplico para mim, né? Na verdade, eu não prestei atenção, estava distraída e vim direto. Então, cuidado. Fiz essa daqui, que é exatamente igual a essa, que nós já fizemos. Essa também é igual, a única diferença é que tem uma haste aqui embaixo, né? Então, nós vamos começar justamente por essa parte aqui embaixo, que é bem escura, ó, tá vendo? Essa também eu passei, ó. Aí você vem direto como coral. E sombreia com púrpura. Vem com púrpura, ó, por aqui por trás. E esfuma um pouquinho, não deixa parado, não. E vamos começar aqui por essa. Pode ser essa aqui mesmo, essa grandona aqui, né? Salmão bebê, do mesmo jeito que foram feitas todas, gente. Não mudei nada. Pode passar o salmão bebê, sombrear com coral, tá? Escurecer com púrpura e iluminar com branco. Coral aqui por trás, puxando para cima. Já fizemos tantas que vocês já estão até já craques, né? E aqui em cima, onde tem justamente esse probleminha aqui. Cuidado aí para não acontecer com vocês, hein? Porque aqui vai ser um pouquinho complicado, mas a gente dá um jeito. Para tudo dá um jeito, né, gente? Deixa eu mudar até de pincel. Só tem que ter paciência. Aguardar um pouco mais a cobertura aqui, né? Para trabalhar. Coral. Vou deixar secar um pouco aqui, tá, gente? Enquanto isso, vamos para outra aqui. Já estamos praticamente finalizando essa aula de hibiscos, né? Terminando, a gente já vai para aula bônus. O lírio, né? O lírio branco. Vem aqui. Faz a curvinha. Vem com púrpura. Acentua o miolo aqui mais escurinho. E com branco, suavemente, as luzes.
carinho, a gente vai arrumando. Não tem caso, olha, eu ouço cada caso, gente, de pincel voador, tinta voadora, sabe? Vocês já ouviram ou passaram já por essa situação? Onde o pincel voa da mão e cai com tudo em cima da pintura. Nossa, gente, cada causo. Ó, já tá pegando o tom, né? Só deixar secar mais um pouquinho aí e depois eu vou arrumando. As demais pétalas, essa é igual a essa, né? E essas aqui nós já fizemos, não fizemos? A dobradinha? Dobradinha é fácil. Passa o salmão bebê. Sombreia aqui por trás. Que na verdade eu vou vir aqui com branco, né? Para destacar bem. O branco é muito importante, gente. Pintura fica cheia de vida, né? Pois aqui é só retocar, tá? Eu vou fazer essas duas. Quando você vem retocando, cuidado com a quantidade de tinta, viu? Porque fica marcado. Então, você tem que tirar um pouco. As marcas. Vou fazer essas duas aqui e já volto com vocês fazendo os pistilos, tá? Os pistilos, gente, é bem simples. Separei aqui, ó, jatobá, é um marrom clarinho, tá? Aqui melão, que é o amarelo ouro, e branco. Então, cantinho do pincel, você puxa uma haste, ó. Sempre eu faço com sépia, mas hoje eu tô mais suave, né? Então, um marrom clarinho. Aqui, ó, uma luzinha do ladinho, amarelo ouro. Puxa, é o símbolo do hibisco, né? Essa haste aqui, fininha, hein, gente, ó, bem delicada mesmo. E com amarelo ouro, amarelo ouro, o melão, né? Que é o amarelo ouro, a Acrylex lança cores, gente, que às vezes se tornam repetitivas, né? Não tem diferença quase do melão pro amarelo ouro. Ó, umas pintinhas com melão e umas miudinhas branquinhas, só para dar uma luz. Eu vou fazer o mesmo nesses dois e os dois lá do meu lado e já mostro para vocês o trabalho finalizado.
Olha que gracinha que ficou essa toalha, né, gente? Olha que graça, pequenininha, um charme. A bebezinha ficou uma doçura. Amei, amei esse jogo de toalhas. Muito lindo. E agora eu vou arrumar a mesa aqui pra gente começar a pintar esse lírio. Vai ficar também bem bonito, gente, com os estêncios aqui nas laterais. Vai ficar um espetáculo. Vocês vão amar essa aulinha rápida, porém muito bonita, que vocês podem fazer o jogo completo, né? Só colocar mais lírios, pegar esse arranjo e encaixar do lado para vocês fazerem a de rosto e banho, tá? Então deixa eu arrumar aqui. Então vamos lá, gente, pintar nosso lírio. Separei uma cor aqui muito interessante, que é o azul ardósia. Vou colocar essa cor justamente para combinar com a toalha. Se você não tiver, e pode usar o violeta cobalto, fica legal também, combina, tá? Porque a toalha, ela é roxinha, né, ó, ela é lilás, então pode ser. Mas se você tiver com uma toalha de outra cor, você pode mudar também, combinando, né? A gente tem que sempre ter essa sensibilidade do tom sobre tom. Então, eu vou usar esse stencil que eu já tinha mostrado para vocês, medir ele certinho aqui no meio, ó, da faixa, para o meio ficar centralizado, aqui também retinho, ó, tá? E se você não tiver esse stencil, não tem problema, gente. Qualquer stencil bonitinho aí que você tiver, que dê para fazer uma cantoneira, fica legal. Ou mesmo um arabesco. Nossa, gente, tem uma infinidade. Ó. Por exemplo, esse aqui eu fiquei bem em dúvida também. Ele é um barrado de pano de prato, para colocar na parte de baixo. Mas por que não usar, vou mostrar aqui para vocês, usar como cantoneira aqui. Não fica legal, gente? Ó, ó que show! Então, só para dar ideia para vocês, às vezes vocês têm aí um monte de stencil, você que tem minha coleção aí de stencils de barrados, de panos de copa, usa para fazer um acabamento, né? Assim não vai ficar legal, mas assim, olha, dá certinho. Então, eu fiquei em dúvida entre esse, vou fazer esse aqui mesmo, tá bom? Então, eu peguei aqui, eu tô com o pincel número 10 Castelo e o Ardósia. Sempre que trabalharmos com stencil, nós temos que pegar a tinta e tirar o excesso. E aí vem aqui esfumando, tá? Essa vai ser a nossa decoração aqui em volta também, ó. Devagarzinho, mas pode colocar, tá vendo? Para ficar uma sombra aqui atrás. Já eu mostro para vocês. Eu vou transferir aqui, depois eu vou virar ao contrário e colocar do outro lado. E aí nós vamos começar a fazer o fundo, aqui as folhas e por último a flor. Pronto, gente, olha que bacana, super rapidinho e dá um charme nessas toalhas de lavabo, né? Fica aí lançada a ideia para vocês fazerem tipo uma moldura, né? Uma moldurazinha. E agora nós vamos fazer a parte do esfumado. Então, com clareador, nos cantinhos, eu tô com um pincel tigre número 6, tá? Nos cantinhos você esfuma o clareador. Aí nós vamos com lilás bebê. Aí vocês estão aí
Mas, professora, para quê? Se é da mesma cor da toalha. Sabe por quê, gente? Porque nós vamos usar o ardósia, azul ardósia, para esfumar nos cantinhos. Se a gente não tiver uma base embaixo, vai ficar manchado o fundo. Então, eu sempre faço um esfumado suave por trás, vocês sabem disso, vocês que pintam comigo. E depois eu escureço os cantinhos, não é verdade? Não estou mentindo, não. Ó, passou nessa parte, vem com um pouquinho só do ardósia, que ele é forte, cuidado, já vou tirar o excesso aqui no paninho. E com movimento circular, você vai esfumar. Agora, imagina se nós viéssemos aqui direto nos cantinhos com ardósia. Ia manchar, gente, ia ficar uma bola escura, horrível. Então, façam sempre assim, uma cor clara, esfuma com clareador, aí vem cantinho do pincel com o ardósia, no caso aqui, né? Se você não tiver, violeta cobalto, fica bom. Estiver pintando uma toalha rosa, um rosa escuro para dar profundidade. E eu vou fazer isso em todos os cantinhos, tá? E já volto com vocês para a gente começar a pintar as folhas que estão por trás. Para depois pintarmos o botão, tem um botão aqui, e finalizar com o lírio. Sombreadinho, olha que bonito que ficou, que profundidade suave que deu, né? Agora as folhas, gente, eu separei verde oliva, verde pistache, verde pântano e agora o branco. São poucas, são 3, né? 3 folhinhas. Então, nós vamos passar o lado, vamos pegar essa aqui, ó. O lado externo, pode vir com pistache, é bem simples, viu, gente? Folha de lírio, orquídeas. Ai, tem diversas que são bem fáceis de fazer. Não tem aquele movimento de fora para dentro, de dentro para fora, né? E desse outro lado, próximo à pétala, pode passar o verde oliva. Pronto. Esse é o fundo, de todas também do mesmo jeito, tá? Tem essa partezinha também que é verdinha. E aí, do lado onde nós passamos o verde oliva, vem com verde pântano, dando profundidade. E do outro lado, um pouquinho de branco. Simples assim, gente. Deixa parado o branco, tá? Voltando com um pouco do pistache. Só isso. Aí pode fazer contorno, se quiser, né? Com verde pântano. E eu vou fazer essas aqui do mesmo jeito. E já volto com vocês para a gente começar esse botão aqui, ó. Folhinhas prontinhas. Tem esse cabinho aqui, ó, que pinta também, tá? Com verde oliva e um pouquinho de branco. Pro lírio, eu separei aqui, ó, cinza lunar, que é aquela misturinha que eu gosto, né? Que eu faço, que com um pouquinho de branco já põe no frasquinho. Então, é cinza lunar com branco. Branco e o verde pistache para dar
um tomzinho. Então, nós vamos começar com a misturinha do cinza lunar com branco aqui por baixo, ó. Tô com o pincel número 4. Ó, vai essa misturinha aqui nessa parte. Inclusive, acho que eu vou usar, gente, o diluente também. Porque aqui as pétalas são grandes, né? Um pouquinho aqui do diluente. E também o cinza lunar. Quando eu falo cinza lunar, gente, vocês já sabem que não é o lunar puro. Senão ele vai ficar muito, muito escuro. Ó, vem com cinza lunar. Tá meio esverdeadinho, né? É o verde aqui do cabinho, não faz mal, não. Eu tava pintando, né? Ó, então, cinza lunar na beiradinha. Cinza lunar. Deixa eu passar aqui também por trás. Cinza lunar. Aqui, ó. E sempre esfumando. Não deixa parada a tinta. E branco nessa parte, no centro do botão. É um botão até que grande, né, gente? Eu ia falar botãozinho, mas aí quando eu vi o tamanho dele, eu desisti. Não é verdade, é um botão até que grande, né? É que o lírio é grande. Ele tá bem no centro da toalha. Ó, vem aqui na beiradinha certa, ó. Ah, outra coisa, quando vocês estiverem transferindo o risco do lírio, cuidado, hein? Não faz muito escuro, não, porque ele é um lírio branco. Vai com a mão de leve. Olha, estou voltando aqui com o cinza lunar. Porque, gente, é assim, ó. Toda flor branca que a gente fala assim, ai, que rosa maravilhosa, né? Que rosa branca linda. Ó, tô voltando agora com o branco para retocar, tá? Enquanto isso a gente vai conversando. Hoje a voz tá boa, né? Então dá para tagarelar. O que eu ia falar para vocês? Assim, da cor, né? Toda a flor branca que a gente pinta, rosa, orquídeas, enfim. O fundo nunca é branco. Porque se você passar branco, ela vai ficar sem movimento, vai ficar uma flor dura, como a gente fala na pintura, né? Uma pintura dura. Então, cuidado. O fundo sempre é um tom clarinho, que pode ser até um ocre ouro, um siena natural. Ó, aqui também tem luz, tá? Mas jamais, gente, vocês vão passar branco no fundo de uma flor branca. Sempre é um tomzinho. E eu gosto muito do cinza lunar mesmo, que eu acho que dá um tom muito bacana. Assim que secar aqui, eu vou iluminar um pouco mais. Agora vamos pegar uma pétala que está por baixo. Olha aqui, essa tá por baixo também. Então, passa uma demão rapidinho, ó. Não é muito diluente, não. Um pouquinho de diluente têxtil. Já mostrei para vocês, né? Aqui, ó. Diluente têxtil. Umedece com o diluente, né? Vem com
a misturinha lá, o cinza lunar com branco por baixo, ó, para dar profundidade. Esticando, ó. Não deixa a tinta parada. Sentiu dificuldade? Volta com um pouco mais do diluente, tá bom? Não precisa pôr mais tinta não, só o diluente aqui, ó. Já deu uma esticadinha. Vem aqui por trás, sombreia também. E aqui na dobrinha, ó, vem também com a misturinha aqui embaixo. Cinza lunar com branco, que é mais escurinho, tá por baixo. E aí vem a alegria do branco. Então, vem com branco e vai puxando. Sempre na direção, né, do centro da pétala. Aqui, ó, desse lado também. Aqui você mantém a sombra, tá? Mantém a sombra aqui atrás. E vai esticando um pouquinho as tintas para elas se matizarem, se mesclarem, né? E conforme vai secando, você vai retocando, maquiando, né? É uma flor linda e fácil de fazer. Sempre estou fazendo, vocês já perceberam? Em Semana da Pintura, no YouTube. Sempre estou dando um jeitinho de encaixar um lírio. E agora, nós, já, quando secar, nós vamos trazer mais um pouco de luz, tá bom? Mas deixa assim por enquanto. E aí, depois a gente retoca aqui, ó, trazendo mais branco. Agora, nós vamos fazer essa, porque ela está por baixo, ó. Depois vamos para essa que está por baixo. E aí, a gente vai fechando o lírio desse jeito que eu mostrei para vocês. Essa aqui é idêntica a essa, tá? Então, já vou fazer. Essa também é igualzinha a essa, ó lá, ó. A sombra aqui, ó. A dobrinha, idêntica a essa. Aí depois eu volto com vocês. Fiz as demais também, porque todas são iguais, gente. Todas. Não tem, assim, diferença. Talvez, assim, o formato, né, que não é pontudinho, mas do mesmo jeito, a gente puxa um pouquinho do cinza lunar para dar esse volume, ó. Aqui também igual, cantinhos mais escurinhos, puxando para cima. Aí eu deixei essa aqui pra gente fazer juntas, né? Nós vamos passar a demão aqui do diluente, toda a pétala. Esses pistilos não vão existir. Nós vamos passar por cima
Não tem jeito. Só se você quiser desviar, vir aqui devagarzinho, sabe? Deixa eu ver aqui, mostrar para vocês. Na hora de preencher com um cinza, vir aqui devagar, ó. E não perder o desenho. Pode ser também. Ou passar direto, né? Por cima e depois a gente cria, inventa. Né? Aí vocês estão falando, não, professor, eu vou fazer assim, desse jeitinho, para não perder o pistilo. Tá bom. Faz que pelo menos você tá aqui, ó, tranquila que suas bolinhas aqui estão no lugarzinho. Mas normalmente eu passo por cima. Mas vamos fazer diferente dessa vez. Aqui eu só tô umedecendo com diluente, tá? Ó, sobe um pouquinho mais aqui em volta delas. E aqui na pontinha, um pouquinho também. É diferente quando você pinta em sacaria, que o fundo aqui é branco, né? Nós estamos sobre um fundo lilás. Então, fica diferente. Mas você insiste no branco, que ele aparece sim. Agora, imagina se vocês, que nem uma aluna me perguntou, a Shirley, lá do grupo do Zap. Ela é Pinceladas, né? Ela me perguntou que ela tinha que fazer uma toalha de presente azul escuro, essa era um azul cobalto, tipo essa cor assim. E eu falei para ela, olha, Shirley, fica lindo depois de pronto, mas você tem que ter bastante paciência. Fundo escuro, quando é mais escuro do que esse tom que nós estamos fazendo, você tem que passar uma demão da mistura de branco com metálico branco. É uma base. E depois vem as cores por cima. Aí ela ainda falou assim, ah, não, isso é muito difícil, vai demorar muito. E fez as rosas no tom mesmo, azul, né? As rosas bem azuis. Ficou maravilhoso o jogo de toalha dela. Mas ela desistiu de fazer no outro tom que não fosse azul por conta da dificuldade de cobrir o tecido, tá? Então, se vocês tiverem, eu quero pintar uma toalha preta, uma toalha vermelha, já sabe, a base aqui, ela é a mistura de metálico branco com branco fosco. Aguarda a secagem e vem aplicando a tinta por cima. Somente isso, tá? Só que não é assim tão simples, porque dependendo da cor, se for uma toalha preta mesmo, por exemplo, que está muito em alta, vocês têm que dar 2 demãos da misturinha para cobrir bem o fundo, o preto, né? Ou vermelho. Se estiver pintando Natal aí, nossa, gente, fica lindo. Mas, com certeza, dá muito mais trabalho, porque você tem que passar várias demãos para clarear o fundo, para você trabalhar com as cores, né? Cobrir para poder trabalhar. Não sei se eu me expliquei direitinho para vocês, porque às vezes aí vocês têm pedidos ou querem pintar uma toalha de tom escuro e tem esse problema. Tem que secar, tem que cobrir, secar bem para trabalhar. Enquanto eu estou conversando, minha mãozinha aqui
Tá trabalhando. Vocês estão observando, né? Ó, vem carregando o branco, ó. Traz o branco. Tá bem lisinho por conta do diluente. Ó, aqui já precisa dar um botão, ó. Conforme vai secando, você pode maquiar. Bom, já já a gente volta nele. Fez esse trabalhinho no lírio? Aí, com verde, deixa eu entrar um pouquinho aqui. Com verde pistache, nesses cantinhos aqui, ó, pouquinho, tá, gente? Cuidado, hein? Pode dar uma esverdeadinha, que fica um charme. Com verde oliva, deixa eu pegar aqui. Nesse miolinho aqui, ó, pode escurecer. Porque aqui vai sair o pistilo, né? Um pouquinho de verde aqui embaixo também. No ponto que está nessa fase, você acelera a secagem. E vamos maquiar, realçar mais as luzes. Porque as sombras estão ótimas, olha, tá bem bonitinho. Aí você vem e vai com branco, agora que tá seco, né? Ó, forçando um pouco mais as luzes, ó. Para ele ficar um pouco mais claro. Vai em todas as pétalas, trazendo mais branquinho. Não é para emplastrar, tá, gente? Por isso que eu sequei com secador. Não força essa luz com fundo úmido, que você não vai conseguir. Ó, vem arrastando um pouco mais de branco. É bem fácil de fazer, porque tá tudo seco. Leva no cantinho do pincel a tinta. Todas elas, tá? Todas pode trazer mais luzes. Mantendo a sombra, né, do cinza lunar. Senão ele vai ficar todo branco, sem movimento, uma pintura dura, né, como eu falei para vocês. E aqui no botão também. Traz mais luzes. E agora que já está
todo formadinho, todo prontinho. Deixa eu separar as cores dos pistilos. Antes de vocês pintarem o pistilo, com lápis é só marcar. Porque aí você vai com mais segurança, né? Ó, separei sépia para as hastes, caramelo, branco e melão. Que já tá aqui na mesa, mas pode ser o amarelo ouro. Com sépia, pincel zerinho. O sépia tem que estar diluído, viu, gente? Dilui o sépia com aquarela silk para ele ficar fininho, a tinta fininha. Porque senão vocês não vão conseguir, vai ficar grosseiro e nós vamos ter uma pintura feia. Cuidado, o acabamento é tudo, viu? Às vezes a gente capricha, tudo fica bonito. Aí quando chega nos finalmente, nos contornos, aí a coisa fica feia, né? Cuidado com o caramelo e o próprio zerinho aqui, ó. Pode preencher direitinho, ó. Acompanha o risco. Aqui tem um também. Pronto. Por baixo, parte de baixo aqui, ó, vem com sépia, arredondando, né, escurecendo. A intenção é dar uma profundidade na parte inferior aqui, ó. Todos eles. E a parte de cima superior, um pouquinho do melão ou amarelo ouro, tanto faz, tá? São bem parecidos. Aí, na sequência, vamos pôr uns galinhos. Acho que fica legal, né? Os galinhos. Uns galinhos em volta. Acho que vai um branquinho, hein, gente? Isca. Só um pontinhos. Ah, sim. Agora ficou fofinho. Deixa eu pegar o stencil aqui e já mostro para vocês. Achei aqui um stencil, umas folhinhas diferentes, né? Olha que gracinha, tem diversas folhinhas aqui. Para mudar um pouco, né? Porque praticamente eu usei o mesmo stencil, aquele de folhinhas lá, em todos, né? Posiciona pincel
Tô com o pincel número 10 cortado e lixado. O tigre não, é o castelo. E o azul ardosa. Já tinha me esquecido. Nós vamos esfumar as folhinhas com azul ardosa nos cantinhos, tá, gente? Fica muito bonitinho, bem delicado o trabalho, vale a pena. Se você não tiver um stencil de folhinha, copia aqui a folhinha do meu stencil e encaixa, tá? Vamos ver. Olha lá que bonitinho. Então eu vou colocar aqui esse cantinho, com certeza aqui também. E já mostro para vocês o trabalho finalizado, tá bom? Olha que show de toalhinha. Dá gosto, né, gente? Colocar no lavabo. Fica muito bonito para receber visitas, né? Eu achei, assim, de uma simplicidade e delicadeza que é o lírio da paz, né? O lírio da paz, que é o branco, né? E terminamos nossa aula com esse maravilhoso joguinho, que pode ser também com a toalha de banho. Aí vocês incrementam aí, a ideia tá lançada, tá? Então, vou deixar vocês mais uma aulinha finalizada. E a última, gente, a última, eu já risquei na toalha. É uma paisagem linda, linda, divina mesmo, azul, para combinar com a toalha. Vocês vão amar, pode ter certeza. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau, tchau.